Diz a notícia: um movimento cristão norte-americano anunciou o fim do mundo para 21 de maio próximo, um ano e meio mais cedo do que a data prevista pelo calendário maia, que seria 21 de dezembro de 2012. Centenas de norte-americanos ligados ao movimento cristão Family Radio Worldwide iniciaram nos últimos dias uma campanha internacional para anunciar que o fim do mundo chega a 21 de maio de 2011. De acordo com a Associated Press, o grupo baseia-se na interpretação que o líder, Harold Camping, antigo engenheiro civil de 89 anos, faz de várias passagens da Bíblia e de acontecimentos da história recente. A fundação do Estado de Israel, em 1948, é um dos fatos apontados por Camping, para afirmar que o dia do juízo final está próximo. Sem margem de dúvida, 21 de maio é a data, garante Camping, que prevê para esse dia a subida aos céus das boas almas. As restantes pessoas vão permanecer na terra e vão passar por um período de tormento até ao fim dos tempos. Nos Estados Unidos, vários cartazes a anunciar a data apareceram recentemente em cidades como Bridgeport, no Connecticut, e Little Rock, no Arkansas. Pastor Natanael, parece que está ocorrendo o cumprimento de um dos sinais mencionados por Jesus sobre o surgimento de falsos profetas precedendo a segunda vinda ou fim do mundo. O que diz o irmão sobre esse anúncio que está vindo dos Estados Unidos, marcando uma nova data para o fim do mundo em 21 de maio de 2011? Olha como está perto. Bem pertinho, hein? Eu digo que não há dúvida de que a sua percepção tem base bíblica. Na verdade, Jesus referiu-se no sermão profético relatado nos evangelhos, Mateus 24, Lucas 17, Marcos 13, que tal o surgimento de pessoas se colocando como profetas e que não passariam de falsos profetas. Está havendo, na verdade, muito dessas pessoas que a gente toma conhecimento. E o texto bíblico de Mateus 24, versículos 4 e 5, mostra essa profecia de Jesus para que nós estivéssemos prevenidos. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E versículos 23, 24 e 25 do mesmo capítulo. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está ali ou aqui, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Então, este movimento chegado dos Estados Unidos está também aqui no Brasil. E há um celeuma, um tipo de alvoroço de pessoas que estão crendo piamente que agora em 21 de maio vai se dar aqui uma hecatombe, segundo as profecias desse cidadão americano, e isso causa preocupação pela forma como está sendo feita. Pastor, por que certos religiosos insistem em fixar datas para a volta de Jesus, quando ele mesmo disse que ninguém saberia a hora e o dia da sua volta?
O que ocorre, segundo o conhecimento que tenho, e estudando certas posições de grupos religiosos, há determinadas entidades religiosas que gostam muito de especular no campo da escatologia. A palavra escatologia, formada de dois vocábulos gregos, escatos, tempo, e logia, estudo. Então, o estudo dos últimos tempos, coisas futuras. E aí, nessa preocupação de conhecer mais do que os outros, fazem cálculos cronológicos. Isto trabalho em segredo, a pessoa mesma compra livros, bate seus olhos em livros proféticos, exatamente como Daniel, o livro do Apocalipse, e tiram suas conclusões, e aí saem alardeando que descobriram uma verdade que ninguém ainda na Terra tivesse tido essa oportunidade. Então, esse é o problema. Cálculos cronológicos baseados em textos da Bíblia que dão interpretações pessoais e aí vai embora. E isso chama-se especulação. Especular com a Bíblia. Um exemplo disso é o que se deu com William Miller, fundador do Adventismo na América do Norte. Ele passou a ler 2 livros da Bíblia, 2 livros proféticos, Daniel e Apocalipse. Batendo os olhos no livro de Daniel, chegou no capítulo 8 e no versículo 4, ele leu um texto que lhe parecia dar margem a uma data para a fixação da volta de Cristo. Daniel 8,14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Bom, começou a raciocinar ele mesmo. E aí, a primeira expressão que talvez lhe veio à mente, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então ele passou a interpretar que a palavra santuário se referia à terra, e que a purificação se faz pelo fogo. Logo, a terra seria purificada pelo fogo. Aí se lembrou de 2 Pedro 3:9 e 10, quando Pedro fala que esta terra se reserva como um tesouro para o dia de juízo. Vamos ler o texto. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Bom, como dissemos, santuário da terra. Terra para ser purificada seria pelo fogo. Esse fogo teria conexão com a volta de Cristo para ver esse desastre mundial que resultaria na purificação da terra. Mas faltava interpretar o tempo abrangido por essa expressão, 2.300 tardes e manhãs. Que tempo seria esse? E chegou à conclusão que se tratavam de 2.300 dias, tardes e manhãs, seria um dia. Não dias literais, entendeu ele, de 24 horas, mas dias de anos. E aí entendeu que 2.300 tardes e manhãs seriam 2.300 anos. Para isso se valeu de um texto que está em Números 14:34, e diz o texto: segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias,
Por cada dia 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu apartamento. Então aí está ele chegando mais uma conclusão. Depois de 2.300 anos, o que se daria mais? E o ponto de partida para essa contagem de 2.300 anos, pastor? Aí é outro ponto muito difícil de chegar a que conclusão. A partir de quando começariam a contar esses 2.300 anos para a purificação da terra, que seria a volta de Cristo? Então apontaram a data de 457 a.C. e, fazendo um simples cálculo de diminuição, chegaram à data marcada para a vinda de Jesus. Se você diminui 457 de 2.300, qual é o resultado? Até um aluno de primeiro grau sabe indicar: 1843. Descobri. A volta de Jesus se dará em 1843. Vamos indicar um dia e o mês deste ano. Foi indicado 23 de março de 1843. Parecia uma descoberta fabulosa. Aqui ninguém tinha ainda chegado a tal conclusão. Mas, pastor, e se deu o que nessa ocasião? Ora, o que se deu? O que se pode esperar de um falso profeta? Nada aconteceu. É como este que está agora anunciando o fim do mundo para 21 de maio de nosso 2011. O que é que nós vamos aguardar? Não vamos aguardar nada. Não precisa ficar com receio. Então, Jesus não voltou, como ele havia profetizado. Um simples dado histórico mostra que Miller errou em colocar como ponto de partida um fato da história que iria ocorrer alguns anos mais tarde. Quando lemos o livro de Neemias, no capítulo 2, versículo 1 a 3, vamos notar que este homem de Deus, Neemias, ele conta uma experiência de sua vida que dá margem a entendermos que a data que foi fixada para a volta de Cristo, que não se deu, estava totalmente errada. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho, e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meu pai, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então eu orei ao rei dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Muito bem. Então, no versículo 1 que foi lido, aponta aí quando a data para a reconstrução da cidade de Jerusalém foi dada. Diz o texto lido: sucedeu no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes. Quem era este rei? Indo ao seu dicionário da Bíblia de John Davis, no verbete Artaxerxes, lá está indicado que ele subiu ao trono no ano 465 a.C. Ora, no 20º ano do seu reinado, é só diminuir 20 anos de 465,
seria 445. Foi quando Neemias, copeiro do rei, se mostrou triste porque sua cidade natal, Jerusalém, estava ainda em ruínas e pediu ao rei um prazo para ir restaurá-la. Ganhou prazo e conseguiu, em poucos meses, restaurar sua cidade natal. Havia uma profecia sobre a data do rei, da data quando o rei daria esta ordem para restaurar a cidade. E esta data está no livro de Daniel 9:25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então aí está a ordem para restaurar. Se deu exatamente em 445 a.C. e não em 457. Bumba! Nada aconteceu. Aí está como se faz alguns que se colocam como intérpretes da Bíblia e jogam no ar ideias como esta que nós estamos recebendo agora e põem todo mundo em polvorosa. Então tenhamos cuidado para não cairmos no erro de sermos levados por mestres que nós chamamos de falsos mestres, que levam pessoas inocentes, incautas, a admitirem certas datas escatológicas e nada acontece de cumprimento porque não estão apoiados na Bíblia Sagrada. Não esqueçamos, Jesus foi muito claro, daquele dia e hora ninguém sabe. Não especule. Só tem uma palavra para você com relação à vinda de Jesus. Essa palavra de Marcos 13:33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Repetindo. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, meu prezado ouvinte, despreze qualquer cálculo cronológico que você ouvir e pense nessas palavras de Jesus. É a nossa posição. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo.